Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, que é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E galera, finalmente nós vamos falar de The Batman, o Batman. Finalmente, o filme que tem feito parte da história desse canal desde o início. Literalmente, o primeiro vídeo desse canal foi um vídeo eu argumentando por que eu tava preocupado com esse filme com base nas primeiras notícias que tinha saído dele. Aí então, algum tempo depois, eu fiz aqueles vídeos, um falando sobre a obsessão das pessoas em considerar o Batman um detetive bom ou não, um vídeo em que eu discuto essa questão do Batman detetive, e depois disso eu fiz um vídeo sobre a minha HQ favorita do Batman, que era uma HQ com Charada, onde eu falava também que o Charada era o meu vilão favorito, e uma semana depois de eu ter postado esse vídeo, anunciaram que o vilão do novo filme ia ser o Charada, e aí meses e meses depois saiu o primeiro teaser do filme, que eu fui uma das únicas pessoas da internet que não gostou do que viu, e aí saiu o meu vídeo criticando o trailer, que é o vídeo com mais dislikes da história do canal. Mas tipo assim, isso é totalmente esperado, assim, não tem como você falar desses filmes badalados na internet sem esperar algum tipo de resposta do público. Eu não acho nem que eu recebi muito hate, na verdade, eu acho que no geral meu público tem sido muito bacana e muito inteligente nessa discussão sobre as coisas que eu tenho problemas com esse filme e tudo mais até o momento. Só que agora finalmente o filme saiu e eis a questão. E aí, o Sr. Balcão gostou ou não gostou do filme? A primeira coisa que eu quero falar é que, tipo assim, pode parecer que eu tô me esforçando pra não gostar do filme nas críticas que eu vou fazer a ele, porque eu vou fazer críticas ao filme. Pode parecer que eu tô só querendo negar que eu queimei minha língua e que na verdade eu gostei do filme secretamente, só que eu não quero falar isso a público, porque aí eu estaria sendo, sabe, porque eu sou uma pessoa orgulhosa e eu não quero dar o braço a torcer e eu quero manter todas as críticas que eu falei, mas na verdade, como vocês sabem, esse filme em vários sentidos parece ter sido feito sob medida pra mim. Eu amo o Paul Dano, entendeu? Paul Dano e eu recebendo é o meu lema diário. Ele é literalmente o meu ator favorito da geração, entendeu? Aí dos últimos 20 anos, tipo, facilmente, tá ligado? O Matt Reeves, assim, eu vejo muitas pessoas na internet fazendo muitos comentários elogiosos pro Matt Reeves e, tipo assim, eu gosto muito do Matt Reeves. Ele dirigiu 2 dos meus filmes favoritos, que são as 2 partes que ele dirigiu da trilogia do Planeta dos Macacos. É uma trilogia fantástica, só que, tipo assim, ele não foi o cabeça por trás daquela trilogia. Eu acho isso importante dizer isso, só pra não tampar e ignorar o trabalho das outras pessoas dessa trilogia. Foi uma trilogia que foi encabeçada por uma dupla de roteiristas lá que eu esqueci. E tipo assim, a carreira do Matt Reeves até hoje, apesar de muito consistente e muito foda, tem sido assim bastante ainda indefinida, sabe? Eu não acho que ele é um diretor que ainda deixou uma marca, porque, por exemplo, você pega Cloverfield, é um filme mockumentary, aí depois ele faz o remake de Deixa Ela Entrar, que é um filme que é mais uma direção de contrato, não um filme de visão mesmo. Aí você tem as 2 partes da trilogia do Planeta dos Macacos, que dependeu de muitas pessoas para além dele, então não são filmes assim encabeçados por ele. E aí quando a gente chega nesse filme do Batman, esse é o primeiro grande filme de verdade que foi encabeçado por ele, sabe? Tem mão dele no roteiro, tem mão dele na produção. Eu digo isso pra dizer que eu não estava tão certo assim de como ele se sairia nesse filme como muitas pessoas estavam, porque os filmes dele até então tinham sido casos muito específicos e distantes uns dos outros, pra mim dizer que, tipo, olha, o Matt Reeves tem uma carreira clara, consistente, onde ele nunca erra. Não, eu ainda não tinha muita noção disso, sabe? Mas, porra, o filme também tem o Charada, que é o meu vilão favorito do Batman. Porra, o meu ator favorito da geração interpretando o meu vilão favorito do Batman. Então, tipo assim, muita coisa nesse filme que eu deveria amar. Mesmo assim, eu estava com um pé atrás sobre várias coisas. E eu digo, muitas das preocupações que eu tinha não foram um grande peso aqui. Eu sinto que o meu primeiro vídeo, que é um vídeo que eu discuto muito mais sobre o que tem sido as franquias de Hollywood nos últimos anos, mais do que especificamente esse filme, é um vídeo que eu ainda acho que se mantém muito atual até hoje, e é um vídeo que eu acho que ajuda a entender muito
de alguns dos problemas que esse filme tem, só que eu não acho que esse é um filme que se quebrou por nenhum dos problemas que eu cito naquele vídeo, sabe? Todos os problemas que eu cito naquele vídeo, eu sinto que foram contornados de alguma forma, mesmo que estejam presentes. Então, por exemplo, a dependência da trilogia do Nolan, eu acho isso um pouco evidente aqui, principalmente, tipo assim, o final desse filme é muito próximo do final de Batman Begins. A ideia de ser uma parada mais realista também se mantém, mas é um filme que faz isso de uma forma muito interessante, que eu vou falar daqui a pouco. E também a questão de ficar incluindo coisas desnecessárias, porque é a primeira parte de uma trilogia, e sabe, seguindo exemplos de, por exemplo, Despertar da Força, ou O Espetacular Homem-Aranha, ou Hobbit. São todos filmes que foram rebootar com essa mentalidade de franquia em mente, que acabaram dando errado. Eu sinto que esse filme não chega ao ponto desses outros filmes de ser, tipo assim, um filme com tantas cenas, sabe? Tipo Batman vs Superman, tantas cenas desnecessárias só pra preparar terreno pra continuações, a ponto de ser um filme que não funciona sozinho. Eu acho que esse filme do Batman tá longe de chegar a esse ponto, apesar de ter, sim, momentos do filme que claramente são só para preparar terreno para continuação, não é ao ponto de se tornar uma coisa que estraga o filme. Mas ao mesmo tempo que esse filme não sofre de certos problemas que eu tava preocupado que ele fosse sofrer, ele sofre de alguns novos problemas que eu não tava esperando. Antes da gente começar, só alguns avisos rápidos. Eu não vou falar nenhum spoiler escancarado do filme aqui, nada que vai estragar a sua experiência, até porque eu sinto que esse filme não tem cenas assim que possam ser spoiladas pra você de um jeito que estrague a sua experiência. Mas se você não quiser saber nada do filme, vá assistir. Esse é um daqueles filmes que você não precisa ver a opinião de um crítico pra decidir se você quer assistir ou não. Se você quiser assistir, você vai assistir de qualquer jeito. E outro recadinho, não tão relacionado a Batman, mas eu queria pedir desculpa por não ter postado nenhum vídeo em fevereiro. É porque eu tô trabalhando no maior vídeo ensaio que eu já fiz nesse canal. Eu tô muito ansioso pra esse vídeo, eu espero que vocês gostem. É um vídeo que eu tenho trabalhado bastante nele. Esse ano eu pretendo postar menos vídeos, mas vídeos mais complexos, vídeos que eu tenho mais orgulho de fazer. Então perdoem a minha ausência no mês passado, mas eu espero que seja por um bom motivo. E outro recadinho rápido, várias das opiniões que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu meio que já pincelei elas no Instagram, no Twitter, então se você puder seguir a gente lá, eu sempre tô ativo lá, conversando com vocês, e é sempre muito bacana. Eu quero começar falando da coisa que eu mais gostei nesse filme. Eu sinto que esse é o filme que a sociedade precisava agora. É o Batman que o mundo precisava. Não é o Batman que eu queria, mas era o Batman que precisávamos. Porque assim, eu sinto que a gente estando nesse mundo The Boys e tudo mais, esse mundo de super-heróis super cínicos, a gente acabou de ter, né, o Batman do Snyder, que era um assassino do caralho e tudo mais. Eu sinto que talvez a sociedade ainda não esteja preparada pro Batman que eu gostaria mais de ver no cinema, que é o que eu falei no meu vídeo do trailer do Batman, que eu falei no meu primeiro vídeo, sabe? Eu não queria tanto mais um Batman realista e sombrio. Eu queria talvez alguma coisa um pouco mais excêntrica, um pouco mais interessante, um pouco mais fantasiosa, não necessariamente cômica ou colorida, mas um pouco menos pautada por realismo. Só que eu sinto que esse filme foi muito bom em entender o papel que o Batman se encontra na sociedade hoje e trabalhar para mudar isso ao olhar do status quo da sociedade em geral. E isso é refletido no arco do Batman nesse filme. Ele começa o filme sendo, de certa forma, o Batman do Snyder. Não exatamente, né? Ele não mata ninguém ou coisa assim. Só que ele é extremamente violento, ele fica falando aquelas frases de efeito rorschachinianas, tipo, eu sou a vingança e Gotham está afogada em cocô e eu vou ser o desentupidor da privada, tá ligado? Tipo de porra. Então ele tá nessa vibe de garoto deprê, rebelde e tudo mais. Na verdade, até num nível que eu acho que nem o Batman do Snyder chegava, que é tipo assim, de nem tá fazendo caridade, o que tipo assim é um pouco bizarro, assim, todo Batman, mesmo assim desses filmes até hoje, todo Batman costuma ser filantropo, né? O Bruce Wayne é filantropo e o Batman dá porrada, então tipo assim, mesmo que tenha aquela questão de, porra, ele é um bilionário e ele fica dando porrada em pobre, mas sempre existiu uma parada de filantropia que ele meio que doava, a Fundação Wayne doava dinheiro pros pobres e tudo mais. Aqui
parece que nem isso tava rolando, que o Bruce Wayne tava mesmo só dando porrada na galera e nem caridade o cara tava fazendo. Então, tipo assim, ele tá num ambiente bem dark no começo desse filme, e aí o arco dele é um arco de aprendizado e redenção, onde ele aprende que, tipo assim, mais do que um símbolo, mais do que um justiceiro, mais do que um vingador, a sociedade tava precisando de um ser humano. Tava precisando de um herói caridoso, de uma pessoa que dê esperança pra elas, uma pessoa que esteja lá com as pessoas, que esteja lá lutando à luz do dia, não só na noite. Então, tipo assim, é um arco muito bonito e que eu acho que é um arco de transição que a gente tá passando, da gente sair dessa era de Batmans dark e de super-heróis dark e cínicos em geral, e chegar a um ponto, a personagens mais caridosos, personagens mais esperançosos, sabe? Algo mais Superman do Christopher Reeve, etc. Então, tipo assim, eu sinto que o arco que esse filme tá fazendo é um arco muito importante, não só pra esse filme, não pra esse Batman, mas, tipo assim, pra imagem do Batman na sociedade, porque, tipo assim, graças ao fato desse filme ainda ser sombrio, ainda ser realista, é uma forma de atrair pro cinema justamente as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Porque se fosse um filme feito 100% para as pessoas que já sabem disso, que já sabem que o Batman não mata, que já sabem que o Batman é mais do que só um porradeiro com tendências fascistas. Mas se você faz um filme desse, você não atrai o público que precisa ouvir aquela mensagem, tá ligado? Então eu sinto que esse filme faz isso. Ele é dark o suficiente, gótico o suficiente pra atrair todo mundo que tem interesse em Batman hoje em dia. Só que aí você chegando lá, você não tem o seu típico Batman justiceiro. Não, você tem justamente um arco que vai questionar essas coisas, vai questionar a posição de privilégio do Bruce Wayne, vai questionar o que significa esse crime que existe em Gotham, vai questionar o que é ser um super-herói e vai questionar os limites da justiça e o que as pessoas realmente precisam. E tudo isso sem precisar desvirtuar a imagem do personagem em momento algum, porque desde o início do filme, o Batman já se demonstra muito preocupado em não matar as pessoas, sabe, sempre que a mulher gato quer dar um tiro, porque a mulher gato tá doida pra dar um tiro em alguém nesse filme. Puta que pariu. Isso eu achei muito maneiro. Isso eu gostei pra caramba, é a parte que eu mais gostei do filme. O que ele significa pro Batman em geral, na atualidade. O filme também é estiloso, sabe? Realmente é um filme com uma estética visual muito bacana. O que esse filme faz é tentar trazer a Gotham pra algo meio próximo de Blade Runner. Além disso, o filme também tem uns conceitos muito legais. Então, por exemplo, vamos fazer do Batman e do Jim Gordon meio que uma dupla, meio que um bagulho meio buddy cop, sabe? Isso foi com certeza muito inspirado em Seven, tá ligado? Uma dinâmica meio Brad Pitt e Morgan Freeman investigando os casos do Charada. Ok, então isso é uma parte que conceitualmente eu acho muito maneira. Só que aí eu já quero começar a entrar nos problemas do filme, que é... Eu sinto que, primeiramente, esse é um filme que não aproveita bem o seu tempo. A gente tá falando de um filme de quase 3 horas e que eu acho que é um filme que confunde estilo e substância. Porque dessas 3 horas, sinceramente, tem pouca substância pra sustentar 3 horas de filme. É muita cena em que acha que um filme contemplativo é você ficar filmando os personagens em silêncio, depressivos, com olhares assim penetrantes, tocando um Nirvana no fundo, andando de moto de lá e pra cá. Só que, tipo assim, o que isso de fato tá dizendo sobre esses personagens? O que tem de substância nessas cenas? Muito pouco, na real. É justamente aquilo que criticaram pra caramba em, por exemplo, a Liga da Justiça do Snyder, que é tipo assim, você fazer uma cena de 10 minutos do Flash em câmera lenta, olhando a mulher enquanto ele tá salvando ela. É o tipo de contemplação que parece ter mais substância do que realmente tem. Porque assim, quantos diálogos você tem entre o Bruce Wayne e o Alfred? Quantos diálogos você tem entre o Bruce Wayne e o Jim Gordon que não sejam sobre o caso que eles estão investigando? Porque parece que fora a investigação, fora o plot, fora a narrativa que tá movimentando o filme, os personagens não têm quase nada pra discutir entre si. Esse filme, na minha opinião, parece sofrer de um problema que é
ele já parte da ideia de que o público conhece esses personagens e já se importa com eles. Então ele faz muito pouco pra tentar te apresentar esses personagens e mostrar quem eles são nesse novo universo que a gente tá acompanhando. Sabe? Porque, obviamente, por exemplo, uma coisa muito clara disso é, por exemplo, o filme não mostra a origem do Batman, o que, obviamente, não é necessário que mostre. O filme já começa com ele 2 anos em serviço, o que é um ótimo momento pra você começar uma nova franquia do Batman. Você não precisa passar por tudo aquilo de novo, você já começa num ponto interessante, mas ainda assim no início pra você ver esses personagens crescendo. Só que isso também parte da ideia de você, tipo assim, olha, as pessoas já sabem a origem do Batman, as pessoas já estão familiarizadas com isso, a gente não precisa fazer isso. Só que tem coisas que você precisa fazer, porque a gente tá falando de personagens num filme de 3 horas. Então, tipo assim, tem um momento do filme, eu acho que esse é o maior spoiler que você pode receber, que acontece uma coisa muito impactante com o Alfred. Antes dessa cena acontecer, não tinha tido quase nada do Alfred. Tipo, quase nada. Se ele apareceu por 5 minutos, foi muito. Não tinha tido um diálogo, tinha tido aquelas clássicas coisas que tem toda a parada do Batman, que é tipo assim, você não é meu pai, Alfred. Esse tipo de frase, tá ligado? Que é extremamente genérica a esse ponto. Até o momento em que acontece essa coisa impactante com o Alfred, a gente não teve quase nada com ele pra que a gente realmente se importe com isso. E aí o filme só vai desenvolver mesmo o Alfred depois de que essa coisa acontece. E a mesma coisa que eu falei sobre o Jim Gordon, apesar dele estar naquela dinâmica de Seven, aí de Zodíaco e de filmes do David Fincher de investigação, né? Na verdade, filmes do David Fincher costumam ter muito foco em 2 personagens principais. Você tem o Clube da Luta também, com o Tyler Durden e o Edward Norton. Você tem o Zodíaco também ali com o Jake Gyllenhaal e o Robert Downey Jr. O Seven, que é o exemplo mais clássico de todos. Apesar disso, esses filmes que eu citei, eles não dependem só da investigação, sabe? Você quando assiste Zodíaco, você não vê só o Jake Gyllenhaal e o Robert Downey Jr. investigando por 2 horas e meia. Você tem substância para esses personagens, você tem personalidades muito estabelecidas. E esse filme não faz isso, sabe? O Batman não tem uma personalidade muito concreta, porque você vê muito pouco do Bruce Wayne, você vê muito pouco diálogo dele. Ele é o mesmo cara caladão, seja como Batman, seja como Bruce Wayne. Todo filme do Batman até hoje tentou criar essa certa dualidade entre o Batman e o papel que ele interpreta pro mundo. Sempre tem uma persona pra Bruce Wayne e uma persona pra Batman. Só que aqui, eu não sei como ninguém parou pra pensar, tipo assim, será que esse moleque caladão e alto é esse super-herói caladão e alto? Tipo, é a mesma personalidade pra ambos os lados do personagem. E isso, tipo assim, não que seja um problema conceitualmente, dá pra você fazer isso funcionar, só que do jeito que ficou aqui não funciona porque acaba que você tem muito pouco de substância do personagem. Apesar desse filme se vender e muitas pessoas estarem defendendo ele como o primeiro filme que realmente desenvolve o Batman e foca na psique dele e vai fundo no personagem, em termos reais, o desenvolvimento do Batman nesse filme não chega perto do Batman no Batman Begins, tá ligado? E não é só querendo ser, tipo assim, viúva do Nolan ou coisa assim, até porque o fato desse filme existir é porque a Warner Bros. É viúva do Nolan até hoje. Mas é porque, assim, assistam Batman Begins, certo? É um filme também super longo, tem umas 2 horas e tanto, se não me engano. Tentem achar uma cena desse filme que você pode cortar. Tentem achar um momento desse filme em que não tá trabalhando, de certa forma, pra desenvolver o Bruce Wayne ou o Batman. É um filme com muita substância. É um filme com muita informação, sabe? Muito, às vezes até picotado de tanta informação que tem. Mas ali você realmente vê a evolução do Batman em todos os pontos, em todas as fases que ele passou. Entende? Dele criança, ali dependente dos pais, ele superando o trauma de ter perdido os pais, a relação dele com o Alfred, a relação dele com o Gordon, a própria trajetória do Gordon é muito bem desenvolvida. É um filme muito fascinante, assim. Eu sinto que pelo fato do Nolan ter ficado mais babaca e pretensioso com o passar dos anos, as pessoas tendem a cuspir muito na trilogia dele do Batman, sendo que talvez seja a melhor coisa que ele fez na vida, e é uma das, na minha opinião, uma das melhores trilogias, uma das trilogias mais bem resolvidas da história do cinema. E Batman Begins é um puta filme sobre o Batman, sobre o Bruce Wayne, é um filme muito profundo no personagem.
Mesma coisa você pode falar, sem sacanagem, de Batman Lego, que eu tava defendendo esse dia no Twitter como sendo um concorrente forte pela vaga de melhor filme do Batman. Porque é um filme que, da mesma forma que Aranhaverso faz, são filmes que usam da animação, do formato de animação, para fazer um meta-comentário sobre o papel daquele personagem ao longo da história da cultura pop. Então, em animação fica muito mais fácil você fazer referências engraçadas a outros filmes e fases e tudo mais. Só que diferente de Aranhaverso, que vai para um caminho mais de glorificar o Homem-Aranha como sendo o herói universal e que todo mundo tem um pouquinho de Homem-Aranha em si, o Batman Lego vai mais para um caminho de satirizar a figura do Batman, meio que colocar ele contra a parede e questionar essa visão que a sociedade tem do Batman. Como resultado, o Aranhaverso acaba sendo um filme muito mais emocionalmente carregado e que mexe muito mais com as pessoas, obviamente, até por isso é um filme muito mais aclamado. Também ele tem um estilo de animação muito revolucionário, muito inovador. O Aranhaverso é superior ao Batman Lego, só que, por outro lado, essa visão de herói universal do Homem-Aranha é perfeito pro Homem-Aranha nesse momento, e essa forma de satirizar a figura do Batman é perfeito também pro Batman nesse momento. Então, tipo assim, são dois filmes que eu acho que servem ao mesmo bem. Então, com essas comparações, são comparações inevitáveis, por mais que eu ache muito bobo, na verdade, ficar discutindo qual Batman é melhor. Eu sinto que todo Batman até hoje, talvez com a exceção do Snyder, que eu acho que é o mais fraco, porque é uma visão que não entende o Batman. Eu sinto que todo Batman até hoje nos cinemas teve algo a acrescentar pro personagem. Sabe, a visão mais excêntrica e queer do Joel Schumacher, eu acho muito válida. Toda a estética gótica que o Tim Burton trouxe pro personagem é um dos trabalhos mais icônicos feitos com ele até hoje. Eu diria até que os filmes do Tim Burton são tão influentes para o que o Batman se tornou ao longo do tempo do que as próprias HQs do Batman. É um filme que criou uma estética pro personagem muito marcante. E a trilogia do Nolan é fantástica em discutir o legado, o símbolo. Todos os Batmans até hoje tiveram coisas muito significativas para acrescentar. E eu só tô trazendo essa discussão agora porque eu acho muito sacanagem diminuir todo esse legado dos filmes do Batman pra já, tipo assim, bater palma e colocar esse filme num pedestal como sendo o filme definitivo do Batman, sendo que eu acho que é uma história com muitos furos, furos no sentido de não ser um filme muito substancial, não ser um filme que consegue realmente contar a história dele perfeitamente, dado o tempo que ele tinha. Porque a gente tá falando aqui de um filme de 3 horas, sabe? Se fosse um filme de 1h30 ou de 1h40 que eu viesse aqui reclamar que, porra, não teve tantos diálogos entre os personagens, ainda assim seria compreensível dado o tempo, mas sendo um filme de 3 horas, eu não vejo muitas desculpas para o filme me parecer tão vazio em alguns momentos quanto ele parece. E o meu segundo problema é que é um filme que foca demais no elemento investigativo da história. Eu acho que, inclusive, para muitas pessoas, essa vai ser a justificativa pro outro problema que eu citei. É um filme que foca demais nas questões investigativas, então era importante que tivesse essas cenas de investigação e de procurando pistas e de juntando informações e tudo mais. Só que pra mim daí entra o segundo problema do filme, que é essa é a parte menos interessante do filme. E quando eu falo isso, não é porque eu não queria um Batman detetive ou que eu não acho que funcione um Batman detetive, é pela forma como foi feito. Eu acho que o elemento investigativo do filme não foi muito bem executado. Porque, tipo assim, é muito difícil você fazer um filme investigativo que realmente funcione. Porque normalmente você vai ficar dividido entre duas questões. Ou eu vou fazer desse personagem um super investigador fodão, e nesse caso você vai acabar alienando o público da sua investigação. Então, por exemplo, quando você vai fazer um filme do Sherlock Holmes e tudo mais, você vai acabar alienando o seu público de, tipo assim, trabalhando de uma forma tão sobre-humana de investigação que é impossível pro público tentar investigar aquela coisa junto com a história ou de tentar decifrar aquele enigma junto com os personagens. Por outro lado, se você vai tentar fazer um filme de investigação que de fato tenta incluir o público na lógica, no desenvolvimento das discussões, você pode acabar também abaixando demais o nível da investigação, deixando as coisas muito fáceis para que as pessoas consigam entrar e investigar juntos sem ser um super
um super cérebro com QI 3000. Então fica uma questão de divisão entre complexidade do mistério para os personagens do filme e relação do mistério com o público. E o problema pra mim desse filme é que ele fica um pouco no meio do caminho, sabe? Ele é lento de certa forma, sabe? É um mistério que demora e que é lento e que tem várias fases, de forma que parece que é um tipo de mistério que as pessoas deveriam estar investidas nele. Só que ao mesmo tempo é um filme que não quer dar o braço a torcer pro Batman. Porque, pensem comigo, toda a parte do mistério tá muito dependente da questão das charadas. E aí, o que acontece nesse filme? Como é um filme que não quer dar o braço a torcer do fato de que o Batman é super inteligente, super fodão, o Batman precisa decifrar as charadas rápido. Porque, porra, que detetive fodão não resolveria uma porra de uma charada em menos de, sabe, de 1 minuto. Então, tipo assim, nesse filme, constantemente, a gente ouve a charada e imediatamente o Batman tem a resposta pra charada, sabe? Isso durante o filme inteiro, o cara ouve a charada, tá aí a resposta pra charada. E o problema disso é que isso não dá a oportunidade pro público se investir nessa investigação muito. Porque quando a gente tá falando de algo como charada, o que faz das histórias do charada nos quadrinhos tão fascinante, e no próprio Batman Eternamente, do Joel Schumacher, é que há um certo elemento de você tentar decifrar aquela charada junto com o Batman. Só que isso acaba emburrecendo um pouco o personagem, porque, por exemplo, em Batman Eternamente, sempre que aparece uma charada nova, você tem cenas até um pouco longas do Batman conversando com o Alfred, tentando decifrar o que essa charada quer dizer. E isso dá oportunidade pro público tentar decifrar essa charada junto com o Batman. Na minha HQ favorita do Batman, Cidade das Trevas, do Peter Milligan, mesma coisa, sabe? Você tem ali esses momentos em que você para... Na verdade, em quadrinhos é mais fácil, porque você pode ler a charada, parar um pouco, pensar e continuar lendo pra ver se você acertou. Então tem esse elemento a favor dos quadrinhos. Mas agora, quando a gente chega nesse filme, como é um filme que quer pintar o Batman como sendo um super detetive fodão, as charadas já estão ali imediatamente, sabe? O cara faz a charada, o Batman já tem a resposta, já tem a resposta, já tem a resposta, já tem a resposta. E, tipo, isso ajuda a pintar a imagem do Batman como um cara fodão, só que acaba afastando o público dessa investigação, porque é uma investigação difícil de se importar muito. Não se torna muito empolgante você ficar pensando sobre as pistas que os personagens estão coletando, porque de fato você nunca consegue de fato entrar naquela investigação muito. Então, qual seria uma forma de trabalhar isso? Eu tô dizendo que é impossível você fazer um bom filme de teor investigativo se você não abaixar o nível da investigação para que as pessoas consigam acompanhar? É isso que eu tô dizendo? Não é isso que eu tô dizendo. Tem ótimos exemplos aí de filmes que conseguiram fazer isso. Uma outra forma de você lidar com isso é, por exemplo, algo como Sherlock Holmes do Guy Ritchie, que eu gosto bastante. E, tipo assim, é um filme que entende que o Sherlock Holmes é um personagem tão difícil do público se igualar em termos de QI. Então o que ele faz é simplesmente transformar mesmo o filme, ser honesto e transformar aquilo numa história de ação acima de tudo. E o elemento investigativo se torna secundário, ele se mantém lá. Só que como o filme entende que as pessoas não vão conseguir decifrar da mesma forma que Sherlock Holmes consegue, é um filme que trabalha muito mais o elemento da ação e deixando o elemento investigativo em segundo plano. Ou então você simplesmente tem filmes que conseguem trabalhar investigação de forma melhor simplesmente por terem roteiros melhores. E aí então nós chegamos talvez à última grande crítica que eu quero fazer, que é ao charada desse filme. Sabe, assistam mesmo o meu vídeo sobre a minha HQ favorita do Batman, em que eu discuto o dilema do charada. Porque assim, no início de cada personagem, de cada vilão do Batman, cada um deles tinha claramente uma designação. Bane é o músculo, Batman porradeiro, mulher gato, pô, sexy, Batman sexy, então pá. O Batman é um morcego, o pinguim é um pinguim. Então, tipo assim, todo vilão do Batman reflete alguma parte do que faz dele um personagem, do que faz dele um super-herói. E aí, quando a gente chega no Coringa, ele era pra ser
uma resposta à seriedade do Batman, essa coisa dele ser sombrio, dele ser o Cavaleiro das Trevas, e aí você tem esse palhaço sendo o arqui-inimigo dele, um cara super colorido, espalhafatoso e tudo mais. Então essa deveria ser a parada do Coringa, e o Charada é uma resposta à parte intelectual do Batman. Então nas histórias do Charada ele tá sempre desafiando a psique do Batman, ele tá sempre brincando com o Batman, brincando com a inteligência dele, tentando ver até que ponto ele é inteligente pra confrontar ele. É muito uma questão de Moriarty e Sherlock Holmes realmente, no quesito de ser uma batalha mental, de tipo assim, ó, até onde você consegue decifrar os meus enigmas. Só que conforme o Coringa se tornou a onipresença nas histórias do Batman, se tornou o vilão mais popular de todos os tempos, ele meio que capturou todas as outras paradas, todos os outros vilões. O Coringa logo era tanto muito porradeiro como também muito mais inteligente, sabe? E também até mesmo a parte do sex appeal. Criou, né, muito essa discussão da relação homoerótica entre o Coringa e o Batman, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, o Coringa meio que tirou o emprego dos outros vilões. Ah, meu Deus! Eles tiraram o meu emprego! Tiraram seu emprego! E aí ficou esse vácuo em relação aos outros vilões, sabe? O que a gente vai fazer com esses vilões agora que o Coringa, tipo, já tem as qualidades de todos eles? E enquanto a resposta pra Mulher Gato foi simplesmente transformar ela mais numa anti-heroína do que de fato uma vilã, e a resposta pro Bane foi esquecer que ele existia, a resposta pro Charada nunca foi muito bem respondida. Sempre tentam fazer alguma coisa diferente com o Charada, nunca sabem direito o que fazer, e isso gera versões toscas e mais toscas e mais toscas do personagem até hoje. Você tem aquela porra que fizeram com ele na animação Silêncio, que eu acho péssima. Você tem ele sendo meio que tipo um cafetão naquela HQ horrorosa do Brian Azzarello. No Batman Eternamente do Joel Schumacher, onde ele é basicamente o Coringa, o que eu gosto de pensar como sendo uma vingança do destino, que o Jim Carrey, que sempre foi a escolha perfeita para interpretar o Coringa, acabou interpretando o Charada. De todas as versões que fizeram do Charada até hoje, duas que eu acho que se destacaram é a do Cidade das Trevas, que é a minha HQ favorita do Batman, em que o Charada foi pintado como um obcecado por ocultismo, o que é uma ideia muito louca, mas que é muito bem escrita na HQ e que funciona bastante. E outra forma interessante de trabalhar o personagem foi na série animada do Batman, do Bruce Timm, em que eles criaram esse cara meio nerd, mais pros tempos modernos, um cara meio geek, meio incel, abandonado, e que acaba se tornando Charada como essa revolta, assim, ele mexe com computadores e tudo mais. É uma ideia que faz muito sentido. E aí nós chegamos a esse filme em que a ideia era transformar ele numa mistura do Coringa, do Heath Ledger ou desses vilões genéricos terroristas que ficam gravando vídeo em celular e mandando pra TV, rindo e colocando pessoas em situações constrangedoras, misturado com o Zodíaco, que, porra, é um dos filmes, um dos thrillers mais aclamados dos últimos anos. Aí eles pegaram a ideia do assassino lá, que realmente existiu, né, o Zodíaco, aquela roupa do Zodíaco, porque o Zodíaco basicamente foi meio que o Charada da vida real, era um criminoso que ficava deixando esses mistérios e tudo mais. O que, tipo assim, é uma ideia tão óbvia que chega a ser preguiçosa. Assim, pô, vamos fazer um filme realista do Batman, o Charada vai ser o Zodíaco. Então, eu não era muito fã dessa ideia. E chegando ao filme, eu continuo não sendo muito fã dessa ideia. Eu fico triste, primeiramente, porque eu acho que o Charada é um personagem muito mais cativante do que só um louco com tendências terroristas, como ele é pintado aqui. Na real, a gente sempre brinca, né, de como todos os vilões do Batman são meio que pessoas com algum problema mental, da mesma forma que, de certa forma, o próprio Batman é. Só que, tipo assim, nenhum filme, na minha opinião, tinha deixado tão claro, tinha pintado tão escancaradamente o seu vilão como uma pessoa com problemas mentais, quanto esse filme pinta. Chega até a ser desconfortável, na verdade, quando finalmente o Paul Dano aparece como Paul Dano, não apenas o Charada mascarado, mas quando ele tá realmente em Paul Dano, chega até a ser desconfortável, assim, de tanto que ele é pintado como uma pessoa com problemas e que precisava de ajuda. E sei lá, eu fico um pouco triste do Charada desse filme ser uma pessoa tão, sabe, tão deprimente, assim. É um personagem muito deprimente. Tipo assim, obviamente eu não queria outro Jim Carrey, porque, como eu falei, na minha opinião, aquele Jim Carrey do Batman Eternamente é um
Coringa muito melhor do que um Charada. Mas quando eu listei as minhas ideias, né, no Twitter, eu listei algumas ideias que eu tive pro personagem. Eu imaginei, por exemplo, Alex Elard, de Laranja Mecânica, que, tipo assim, é um cara muito perturbado, só que tem um carisma muito forte. Ou então algo como Os Suspeitos, do Bryan Singer, né, o personagem do Kevin Spacey, que é um personagem que parece muito inocente, só que ele tá manipulando tudo de forma secreta, só pelo carisma. Também, mais uma vez, o carisma é um fator muito importante. Então, tipo assim, eu sempre penso o Charada como esse cara muito carismático, que usa do carisma dele e da habilidade de manipular pessoas pelo carisma como uma arma muito forte. Porque é algo que o Coringa não conseguiria fazer, porque, porra, você olha pra cara do Coringa e fala assim, nem fudendo, eu não vou confiar nesse cara. Aí você olha pro Pinguim e você fala, nem fudendo, eu não vou confiar nesse cara. Aí você olha pro Duas Caras, nem fudendo eu vou confiar nesse cara. Aí você olha pro Bane, nem fudendo eu vou confiar nesse cara. Então, tipo assim, o único vilão do Batman que tem a capacidade de realmente usar o seu carisma como uma arma, como uma forma de manipular as pessoas e tudo mais, é o Charada. Então, tipo assim, por isso que eu sinto que isso é uma coisa muito importante pra ele. De certa forma, o que me frustra mais nesse Charada, o que eles fizeram com ele foi exatamente o que o Joel Schumacher fez, que é transformar ele no Coringa. Só que de formas diferentes. Enquanto o Charada do Jim Carrey era meio que o Coringa das HQs, daquelas HQs mais clássicas e tudo mais, esse filme, esse Charada é o Coringa que se pintou nos últimos anos como esse vilão mais pautado por vilões realistas. Tipo, porra, até a questão da risada colocaram nesse Charada. Obviamente o fato de ser o meu ator favorito fazendo Charada ajuda demais, porque independente do que acontecesse, eu estaria fascinado pela atuação dele. Mas eu não consigo deixar de pensar que, porra, essa vai ser a franquia do Batman que a gente vai acompanhar pelos próximos anos. E esse é o Charada que a gente vai ter. Eu sei que a ideia de pintar ele como uma espécie de incel, trazer um pouco dessa questão da internet e da influência que certas pessoas conseguem nesses espaços é uma questão importante de trazer pra discutir. Só que podia ter sido feito com outros personagens. Eu tava conversando com a galera do grupo de apoiadores do canal e trouxeram pra discussão o personagem do Anarquia, né? O anarquista. É da fase maravilhosa do Alan Grant no Batman. E esse vilão era exatamente o que fizeram com esse personagem aqui nesse filme, em quesito de modus operandi, em quesito de a revelação, porque o grande final da HQ, né, da primeira aparição desse personagem, o grande plot twist é que esse grande anarquista que tava causando um grande caos era só meio que um moleque perturbado. Mas basicamente são esses os meus 3 grandes problemas com o filme. O Charada eu sinto que podia ser melhor. Eu sinto que o filme não aproveita bem o tempo que ele tem pra desenvolver os seus personagens. E eu sinto que o fator investigativo do filme é o fator mais fraco e menos instigante da história pro público. Mas dadas essas coisas, eu fico feliz de ter um Batman que entende o seu personagem, com uma equipe criativa muito boa, com uma equipe de elenco muito boa, que eu sinto que vai agradar todo mundo e vai ser um bom passo de transição do Batman, do tipo de Batman que a gente tem hoje pro tipo de Batman que a próxima geração pode aceitar. Em que você tem uma trilha sonora muito cuidadosa, o Michael Giacchino fez um ótimo trabalho de criar um tema para cada personagem, são temas bem marcantes, eu senti a falta disso em filmes de herói. Porra, cada personagem tem o seu tema, isso é muito bacana. São essas pequenas coisas que eu acho que dão muito charme pros filmes. Mas enfim, galera, eu acho que essas são as minhas primeiras impressões sobre o filme. Eu queria que, por enquanto, as pessoas só não fossem tão rápidas em desvalidar todos os outros filmes do personagem até então, porque eu sinto que todos eles têm muito valor e seu espaço na história. E talvez nem diria que esse filme estaria no meu top 5 do Batman, não porque ele é ruim, eu acho ele maravilhoso, eu realmente gostei muito do filme, pode parecer que não porque eu foquei mais nos pontos negativos, mas é porque eu sinto que a maioria dos canais vai focar muito mais nos pontos positivos, então não tem muito por que eu ficar repetindo eles aqui, eu queria dar mais essa perspectiva das minhas críticas ao filme. Mas enfim, galera, eu já tô me alongando demais. Muito obrigado por estarem sempre aqui comigo. Aguardem o próximo vídeo, que é um vídeo que tá dando muito trabalho, mas que eu tô muito orgulhoso. Eu espero que vocês gostem. Continuem aqui se inscrevendo. Dê uma olhada no nosso Apoia-se, galera. Ajudem a manter o canal de pé. Porra, nem parece que foi ontem que eu tava fazendo um vídeo com base nas primeiras notícias sobre ele. E agora finalmente está saindo aí a minha crítica sobre ele pro mundo.
O tempo passa rápido, cara. O tempo passa rápido. É isso aí, galera. Até a próxima e valeu.